Salve rapaziada, tô aqui pra fazer um vídeo pro Super Xandão. Já venho acompanhando aí as lives do Xandão há alguns meses, eu gosto bastante do jeito dele, do conteúdo que ele faz. No entanto, né, um tema que vem aparecendo bastante nas lives dele é o tema, né, do catolicismo, né? E esse é um tema que muito me encarece, porque eu sou um estudante, né, de história, sou um estudioso da história, formado em história, e eu concordo com o Xandão que ter um diploma não significa merda nenhuma, em tempos em que o ensino acadêmico é totalmente defasado, então o Xandão está certíssimo nisso. O ponto aqui não é a minha formação, mas sim, né, que eu tenho um estudo sobre isso e vou fazer aqui, né, a defesa dos meus pontos sobre esse assunto, né. Eu não sou religioso, então eu não sou um católico fanático, como o Xandão está se referindo, né, às outras pessoas que estão fazendo esses vídeos. Eu simplesmente estudei esse assunto e cheguei a minhas próprias conclusões que se aproximam, né, do que a igreja ensina, né, como a história do cristianismo primitivo. Se possível, né, eu gostaria que o Xandão pausasse o Live Pix, né, porque atrapalha muito o entendimento, distrai esses Pix completamente sucumbidos aí que a galerinha fica mandando. Então isso daí atrapalha o entendimento dele, né? Que o Xandão tem uma dificuldade para entender os argumentos que são dados, né? Geralmente ele pega e fala, tá, mas o que esse argumento tem a ver com o catolicismo? Ele não consegue associar uma coisa com a outra. Então eu vou tentar aqui, né, esclarecer o que esses argumentos têm a ver com o catolicismo, né, de uma forma mais didática possível e mais breve. Os católicos eles defendem 3 pontos para defender sua fé, que é Bíblia, tradição e magistério. Então vamos tratar aqui primeiro da questão da Bíblia e da tradição. O Xandão ele defende a posição de que apenas a Bíblia é fonte de doutrina e não a tradição. No entanto, a Bíblia diz o contrário, né? Então, São Paulo Apóstolo ele vai ensinar que a tradição ela é tanto escrita, o que vai dar origem, né, à Bíblia, quanto oral, o que vai dar origem, né, a um ensinamento que é passado oralmente ou que é escrito, faz parte da tradição apostólica passada pelos apóstolos, mas não registrada por escrito por eles, ou seja, não entra no cânon bíblico. Então vamos lá. Em 2 Tessalonicenses 2,15, São Paulo afirma: Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinei oralmente ou por escrito. Então aqui São Paulo deixa claro que a tradição foi passada tanto oralmente quanto por escrito. Logo, a Bíblia não é a única fonte de doutrina, mas a tradição oral também é fonte de doutrina, que vamos ver nos trechos seguintes. Em 2 Timóteo 2,2 é afirmado que o que de mim ouvistes em presenças de muitas testemunhas, confia-o a homens que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Então você vê que aqui em nenhum momento é falado confia-os a homens fiéis o que eu escrevi. Não, é simplesmente o que eu viste de mim, né? Então aqui falando de oral, mais uma vez a tradição oral sendo passada pelos apóstolos. E ela é confiada a homens fiéis. Não é qualquer um que ouve, interpreta como quiser e sai se afirmando cristão e pregando, né, a sua interpretação do cristianismo. Não. São Paulo determinou para as igrejas que para confiar a homens fiéis. Então tem um procedimento para isso, né? E isso não se encontra nas igrejas protestantes, porque as igrejas protestantes elas rompem com essa tradição de um homem fiel confiando a outro homem fiel a tradição sendo passada, a interpretação correta sendo passada. O que ocorre, né, é que teve uma ruptura, a tradição estava sendo passada e aí alguém fala, não, isso daí está errado. Rompe e se cria uma nova tradição, né, com novos confiados. E não mais com aquela sucessão apostólica anterior que a gente vai ver em outros versículos que está muito bem estabelecida. Em 1 Coríntios 15,2 é afirmado: Por ele sereis salvos se conservastes na memória como vô-lo preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Então, novamente, né? São Paulo afirmando que a tradição é passada oralmente ou por escrito e deve ser conservada na memória. Não necessariamente ter lá a Bíblia
em mãos, a escritura em mãos, os textos sagrados em mãos, para defender, para passar a doutrina, né, mas conservados na memória, ou seja, tanto através do ensinamento oral, quanto através do ensinamento escrito. Em 1 Coríntios 11:2, eu vos louvo por vos recordastes de mim em todas as ocasiões, e por conservastes as tradições tais como vou-las transmitir. Então, novamente, né, São Paulo ensinou a doutrina cristã e as pessoas aprenderam a doutrina cristã, preservaram elas, recordaram-se delas e transmitiram elas sucessivamente. É isso que constitui a tradição apostólica, sendo passada de bispo para bispo, de padre para padre, de leigo para leigo, mas através dessa autoridade primária dos bispos, como a gente vai ver em trechos futuros. Em Efésios 2:20, né, também é afirmado: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Então, novamente, o que dá autoridade à doutrina não é ela estar na Bíblia, mas é ela ser fundamento dos apóstolos. É os apóstolos terem ensinado por escrito, oralmente, a doutrina e ela ter sido preservada. Então, a sucessão apostólica, a tradição apostólica é o que rege a doutrina cristã. E os próprios apóstolos fizeram uso da tradição oral. Isso não era estranho a eles, né? Em Judas 1, 14 e 15 é afirmado: também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo, e aqui segue a profecia, né? Essa profecia aqui de Enoque, ela não está na Bíblia. Ela não está no Antigo Testamento. Ela é uma profecia que só existe na tradição judaica, oral, e no Apócrifo de Enoque, né, que é um livro herético. Então aqui fica claro que os próprios apóstolos fizeram uso da tradição oral. Eles não usavam apenas o Antigo Testamento como fonte de fé. Eles mesmos compreendiam que a tradição oral era fonte de doutrina. Assim como para o cristianismo a tradição oral dos apóstolos é fonte de doutrina, e não só a tradição escrita dos apóstolos. Agora que a gente já viu na própria Bíblia que o cristianismo é fundado tanto na tradição escrita dos apóstolos, que seria posteriormente canonizada como Bíblia, como Novo Testamento, quanto na tradição oral transmitida pelos apóstolos, preservada pelos discípulos dos apóstolos e até registrada por escrito por esses discípulos dos apóstolos, né? A tradição não canônica. Eu vou citar aqui apenas os discípulos cristãos dos primeiros 3 séculos. Por quê? Porque alguns anticatólicos vão afirmar que após o concílio de Nicéia em 325 d.C., a doutrina cristã foi pervertida, né? Se inventou a Igreja Católica, se inventou a doutrina católica através desse concílio deliberado pelo imperador romano Constantino e pervertido por motivos políticos romanos, né? O que é uma falácia completa, né? Que foi inventada pelos protestantes e reproduzida na propaganda anticlerical dos iluministas, e que até hoje é reproduzida por vários emicaltrados por aí, né? Mesmo sendo majoritariamente desacreditada hoje em dia, né? Não tem sustento nenhum essa tese de que a Igreja Católica foi inventada, né? A tese majoritária hoje é que existia uma proto-ortodoxia católica antes do Concílio de Nicéia, e depois vai surgir essa ortodoxia católica, né? O que eu não defendo, eu defendo que desde os primeiros séculos, os primeiros 3 séculos, já existia uma firme ortodoxia católica, né, que é a narrativa da própria igreja. Então vamos lá, vamos começar citando Santo Ireneu de Leão na sua obra Contra as Heresias do ano 180 d.C. Uma obra que eu recomendo que você leia, que o Xandão leia, né, porque ela é altamente católica, mesmo sendo, né, tanto tempo antes do Concílio de Nicéia. E se os apóstolos não houvessem deixado as escrituras, não cumpria seguir a ordem da tradição por eles ensinada a quem confiavam a sua igreja? Esta norma é seguida por muitos povos bárbaros que creem em Cristo, sem papel e sem tinta, enquanto possuem a mensagem da salvação, escrita em seu coração pelo Espírito Santo, e ciosamente conservam a antiga tradição. Ou seja, o que está se afirmando aqui? É que o principal não são as escrituras, que mesmo que não existisse escritura, deve-se seguir a ordem
da tradição, o que a tradição ensina, né? Ensina o que os bispos ensinam oralmente e também através de seus escritos, né, não canônicos. Através dos bispos da igreja, né? Que a gente vai entender mais pra frente o que é a igreja, né? Porque também não se tem um mau entendimento do que significa essa igreja. Eu vou demonstrar que essa igreja só pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Seguindo aqui, no mesmo livro é afirmado: não devemos buscar nos outros a verdade que é fácil receber da igreja, pois os apóstolos a mão cheia se versaram nela como um riquíssimo depósito toda a verdade. Este é o caminho da vida. Então, a verdade, ela se recebe da igreja, não se recebe lendo a Bíblia, se recebe ouvindo o que as autoridades da igreja têm a dizer sobre aquilo. No mesmo livro é afirmado: a mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que o único caminho da salvação aparece no mundo inteiro. Então, a doutrina dessa igreja é o único caminho da salvação. Onde se encontra isso? Somente no catolicismo. Porque as igrejas protestantes têm 1000 igrejas, com 1000 variações do que é a verdade. As igrejas ortodoxas orientais têm também 1000 igrejas, com 1000 variações do que é a verdade. 1000 entre aspas, né? Bem menos do que isso. Só os protestantes mesmo que têm 1000. E vamos para Tertuliano aqui, que já é do século III, na sua obra In de Prescriptionibus. Não sei se assim se pronuncia, mas é isso aí. Mais ou menos o terceiro século depois de Cristo. Do início do terceiro século depois de Cristo. De nada vale as discussões das escrituras. A heresia não aceita algum de seus livros e se os aceita corrompe-lhes a integridade, adulterando-os com interpolações e mutilações ao sabor de suas ideias. E se algumas vezes admitem a escritura inteira, pervertem-lhe o sentido com interpretações fantásticas, né? Então aqui novamente afirmando que desde aquela época já haviam vários hereges que deturpavam a Bíblia, que usavam a Bíblia como única regra de fé e deturpavam ela. Então não adianta ficar discutindo escritura, discutindo Bíblia. O que define é quem tem autoridade apostólica, quem descende do ensinamento dos apóstolos e quem não. É isso que era discutido nos primeiros séculos. Essa é a mentalidade inquisitória católica que está aqui presente desde os primeiros séculos. Resta, pois, demonstrar que a nossa doutrina, cuja regra formulamos acima, procede da tradição dos apóstolos, e por isso mesmo as demais procedem da mentira. Nós estamos em comunhão com as igrejas apostólicas. Se nossa doutrina não difere da sua, eis o sinal da verdade. Tertuliano dá prescrição aos hereges, mais ou menos no século II d.C., né? Final do século II d.C. Então o que está sendo afirmado aqui? Que existe uma doutrina, uma só doutrina, que ela foi formulada pela igreja. Nesse livro aqui ele faz uma exposição, né, de parte dessa doutrina, e ela procede da tradição dos apóstolos. E todos os demais que não têm essa procedência da tradição dos apóstolos procedem da mentira, estão inventando, né? E é exatamente isso que os não católicos fazem. Os não católicos, eles têm 1000 interpretações, 1000 interpretações. E as doutrinas protestantes, uma com as outras, também diferem entre si. E a doutrina dos ortodoxos orientais também difere uma de si. Quem tem unidade? A Igreja Católica. Então, só pode ser ela a Igreja dos primeiros séculos. E no livro História da Igreja, do 4º século depois de Cristo, mas que é uma citação do 2º século depois de Cristo, né, de Papias, que foi bispo de Roma. Caso viesse alguém que tivesse convivido com os presbíteros, eu procurava saber os ditos dos presbíteros, isto é, o que haviam ensinado André, Pedro, Felipe, Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro discípulo do Senhor. Estava convencido de que a leitura dos livros não retiraria tanto proveito quanto da voz viva e permanente. Então, não adianta ler a Bíblia e achar que você vai entender o que é a doutrina cristã verdadeira além da Bíblia. Você tem que aprender o que é a Bíblia com as autoridades, aprender o que é a verdadeira doutrina cristã com as autoridades da igreja, com os presbíteros, que são, né, os bispos e os padres, né? Presbíteros aqui é um termo que era utilizado antes do termo padre, né, para se referir ao sacerdote. Agora vamos responder essa pergunta aqui.
a igreja necessita de um corpo físico uno e sucessão apostólica? E a partir disso a gente vai entender o porquê essa igreja só pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Em Mateus 16, 18 a 19 é dito: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, aqui Jesus Cristo está dando a São Pedro a autoridade de presbítero. Então, ele afirma: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, o que São Pedro definir como doutrina da igreja e como parte da igreja, como membro da igreja, está ligado nos céus. É sagrado. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, o que ele afirmar que não é parte da doutrina, não é membro da igreja, não é sagrado. Então, é isso que esse trecho aqui representa segundo o ensinamento apostólico, segundo a interpretação dos pais da igreja nos primeiros séculos. Em João 20, 21 a 23, é dito: Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoaste os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles os quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Né? Então aqui, novamente, se trata da mesma coisa. Jesus Cristo está dando o sacramento da ordem, a ordenação do presbítero, e afirmando que com isso eles ganham autoridade para perdoar os fiéis ou reter os pecados dos fiéis, que é o sacramento da confissão, do fiel ir lá e confessar ao padre. E aí o padre vai seguir o procedimento para afirmar se aquele pecado está perdoado ou não, conforme ensina a tradição. Em Atos 14, 23, São Paulo apóstolo afirma: Em cada igreja designaram anciões, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor em que tinham crido. Então isso aqui também se refere ao sacramento da ordem. Né? Então foram ordenados anciões. Ancião é o termo que se utilizava antes do termo bispo. Então é o presbítero ancião, né? O mais velho, geralmente em relação à idade e sabedoria, por consequência. E cada igreja tinha o seu bispo. Então não existe isso de uma igreja não ter uma autoridade maior, ter simplesmente uma comunidade de cristãos reunidos em igualdade, ou uma comunidade de cristãos reunidos com o pastor. Não, toda igreja tem que ter hierarquia. Na cabeça, o ancião, o bispo. Em Atos 16, 4 a 5, é afirmado: Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciões de Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. Então, o que esse trecho significa? Que os apóstolos e os bispos passavam de cidade em cidade, de igreja em igreja, transmitindo as decisões que foram sancionadas por ele. Ou seja, existia um corpo físico uno da igreja, né? Uma jurisdição da igreja. Porque não tem como você sancionar uma decisão se não tiver um corpo uno físico, se não tiver uma jurisdição, entendeu? Por isso que não é possível que essas igrejas protestantes, né, sem uma jurisdição sólida, ou os desigrejados façam parte da igreja. A igreja tem corpo físico uno, tem jurisdição, para que isso daqui possa ter coerência. Senão essa passagem não teria coerência alguma, se fosse somente um corpo espiritual. E por que a Igreja Católica é essa única igreja? Porque é dito que quem sanciona decisões são os apóstolos e os anciões, né? Não existem mais apóstolos, só os anciões, os bispos, colegiados. Então, o que dá autoridade aos bispos? Porque qualquer um pode falar, não, eu sou bispo agora. E aí vai se dividir em igrejas, como aconteceu com o protestantismo. Então, para se afirmar a autoridade do bispo, tem que ter a sucessão apostólica.
E quem detém a sucessão apostólica, ininterruptamente, ordenação de ordenação, ordenação de ordenação, ordenação de ordenação, bispo ordenando bispo até chegar nos dias de hoje, ensinando a reta doutrina um ao outro, a Igreja Católica Apostólica Romana. Toda a restante das igrejas são cismáticas, não rompem com a sucessão apostólica legítima. Então, é bem simples entender porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a única verdadeira. Seguindo aqui para 1 Coríntios 7,17, onde o apóstolo Paulo afirma: De resto, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou, em partilha e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É o que eu prescrevo em todas as igrejas, novamente afirmando a existência de um corpo físico uno das igrejas. 1 Timóteo 4,14, também de São Paulo. Não descuideis do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbítero, que é justamente o que a gente viu aqui. Sacramento da ordem, imposição de mãos do presbítero, do bispo, para ordenar outro presbítero, um padre ou um bispo, ancião. Então, novamente, bem simples de se entender. Em 1 Timóteo 5,22, São Paulo apóstolo afirma: A ninguém imponhas apressadamente as mãos, não participes dos pecados de outrem, a ti mesmo conserva-te puro. Então, novamente falando sobre o sacramento da ordem, a imposição de mãos para nomear alguém, presbítero, padre ou bispo, no caso. E tem um procedimento para decidir isso. Não é para você, não é pro bispo declarar alguém padre ou bispo sem um procedimento adequado para julgar se essa pessoa deve ou não ocupar aquele cargo. Então isso necessita de um corpo físico uno, de uma jurisdição. E a imposição novamente pressupõe sucessão apostólica. Um bispo passa para outro, para outro, para outro, para outro, e por aí vai até chegar nos tempos de hoje. Só a Igreja Católica Apostólica Romana tem isso. Tito I, 5. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constitua presbíteros em cada cidade. Então São Paulo ordena a Tito, deixa a Tito essa tarefa de constituir presbíteros em cada cidade, de ministrar o sacramento da ordem em cada cidade. Então, ele, na sua autoridade maior, de bispo apóstolo, dá essa missão para o seu presbítero, Tito. Então, novamente, isso pressupõe uma ordem de autoridade, de jurisdição, etc. Corpo físico, sucessão apostólica. E em Tito 1, 10 a 16 é dito: Com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras e com objetivo de lucro ilícito ensinam o que não têm direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreenda-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé, e não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade, para que os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Então, o que está se afirmando aqui? Que algumas pessoas que se afirmam cristãs são insubmissas. Ou seja, existe quem manda e quem obedece. Existe autoridade eclesiástica, um corpo físico uno, uma jurisdição. E quem é insubmisso deve ser calado. Como é que você vai calar alguém se não tem autoridade eclesiástica, o corpo físico uno com jurisdição própria? Como é que você vai definir o que é de direito ensinar e o que não é de direito ensinar se você não tem corpo físico uno, uma igreja, com jurisdição, etc? Não tem como. Como é que você vai repreender severamente esses indivíduos se você não tem essa estrutura? Como? Como é que você vai fazer com que esses desobedientes se calem ou se tornem
obedientes. É necessário ter toda a estrutura eclesiástica que a Igreja Católica Apostólica Romana tem e sustenta na autoridade da sucessão apostólica. Simples assim. Senão se formam 1000 igrejas que partem da insubmissão. O que foi Martinho Lutero, senão o insubmisso? E todos os que descenderam da reforma protestante, inclusive os atuais desigrejados, né, que o Xandão tem simpatia. É exatamente o contrário do que é ensinado aqui pelo santo apóstolo Paulo. Então, né, nessa passagem aqui, 1 Timóteo 3:1-15, São Paulo vai afirmar: fiel é esta palavra, se alguém aspira o episcopado, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopado seja irrepreensível. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, né? Mas aqui ele vai estabelecer várias das coisas que uma pessoa tem que ter para estar no episcopado. Depois ele faz o mesmo em relação aos diáconos, né? Então, ele afirma que os presbíteros e diáconos devem ser também esses sejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos, né? E segue com essas ordenações. E no final, todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, quais são os pontos interessantes daqui, dessa citação? Primeiro, ele afirma que cada um que vai se tornar parte do episcopado, ou seja, bispo ou padre, é preciso que ele seja irrepreensível. Se não existe um corpo físico uno, uma igreja com jurisdição, quem que vai definir se esse indivíduo é irrepreensível ou não? Quem que vai definir se esse indivíduo conserva ou não os mistérios da fé? Quem que vai, primeiramente, experimentar esses indivíduos para fazer a aprovação de que ele possui todas essas coisas? Não tem como. Por isso que é necessário corpo físico e uno. E quem tem todo esse procedimento é a Igreja Católica Apostólica Romana. E porque somente ela e não outros que também simulam isso é verdadeira? Porque só ela tem sucessão apostólica. E todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então São Paulo aqui está afirmando que ele é a autoridade superior. Ele é o bispo com autoridade superior. Porque ele fala, eu estou decidindo essas coisas. Mas se eu não vir, se eu demorar para chegar aqui nessa igreja, o bispo daqui vai saber como lidar com a situação, porque eu ensinei aqui tudo que deve ser feito. Então, novamente, questão de ordem de autoridade, de jurisdição da igreja, etc. Questões sobre o corpo físico da igreja. E ele afirma que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Como uma igreja que é simplesmente espiritual, composta da reunião de qualquer cristão, é coluna e sustentáculo da verdade. Se cada um pode pegar a Bíblia, interpretar e inventar 1000 doutrinas conforme ele quer. Não tem como. Tem que ter corpo físico uno, com jurisdição, para definir para definir o que é de fato a verdade, sustentar a verdade. Quem faz isso? A Igreja Católica Apostólica Romana, sustentada na sua sucessão apostólica. Agora vamos ver o que a patrística, né, os primeiros pais da igreja, nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, tem a dizer sobre o corpo físico da igreja e a tradição apostólica. Santo Irineu, na sua obra Contra as Heresias, de 130 depois de Cristo, né, já citada aqui, diz: portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. Então, a tradição apostólica é sustentada em toda a igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana, através da sucessão apostólica. Na mesma obra é afirmado: mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como essa as sucessões de todas as igrejas, limitaremos a maior e mais antiga aqui é simbólico, né, não é literal, e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma pelos 2 gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, indicando a sua tradição
recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou por vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, a Igreja de Roma, por causa da sua autoridade proeminente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Essa é de matar, base de demais. Então, né, se afirma que a autoridade maior da igreja é Roma, é o bispo de Roma, o Papa, a sede de Roma. Se afirma que o que garante a tradição, a doutrina correta, é a sucessão dos bispos, e se afirma que todos aqueles que se reúnem sem legitimidade, ou seja, sem proceder do sacramento da ordem, da ordenação, da sucessão apostólica, não tem legitimidade, né? Não tem autoridade. Ou seja, isso mostra claramente que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana, pois todas as outras romperam com Roma, todas as outras não possuem sucessão apostólica, pois são cismáticos que romperam com seus sucessórios ou se autodeclaram bispos. Então fica bem claro aqui, né? Então, nessa passagem aqui, Santo Ireneu vai elencar todos os bispos de Roma, desde Pedro até o seu tempo. Vai elencar também alguns fatos históricos de proeminências feitas por esses bispos e vai concluir. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica a fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na Igreja, desde os apóstolos até agora. Então, se afirmando com total clareza de que a Igreja Católica Apostólica Romana, de que a Sé Romana conserva a tradição apostólica, herda a sucessão apostólica e representa a plena doutrina e unidade de toda a Igreja. Último slide, vamos lá. Citação de São Cipriano de Cartago na sua obra Sobre a Unidade da Igreja, de 251 d.C. É afirmado: o primado é conferido a Pedro para que fosse evidente que há uma só igreja e uma só cátedra. Todos são pastores, mas é anunciado um só rebanho, que deve ser apacentado por todos os apóstolos em unânime harmonia. Aquele que não guarda essa unidade, proclamada também por Paulo, poderá pensar que ainda guarda a fé? Aquele que abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual foi fundada a igreja, poderá confiar que ainda está na igreja? Então, novamente, quem não está com Roma, não está com a igreja. Quem não está com Roma, não está com Cristo, não está com a cátedra de Pedro, né, que foi lhe confiado a primazia, o papado. Última citação, Santo Inácio de Antioquia, Efésios, no início do século II a.C., é dito: antes exortei-vos a vós conservardes unanimidade na doutrina de Deus, pois Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é a doutrina do Pai. Como a doutrina de Jesus Cristo são os bispos constituídos nas diversas regiões das terras. Acabou. Quem não está com os bispos, não está com as doutrinas, pois os bispos e a doutrina são uma coisa só. E aqui, né, uma pintura básica demais do Santo Inácio de Antioquia sendo martirizado pelos perseguidores do Império Romano, né, morto pelos leões e feras. Então, essa é a santidade, né, de um homem que estava com Roma e tinha pleno entendimento do que era a doutrina cristã, ou seja, a doutrina católica apostólica romana, e que a única igreja fundada por Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, que a Igreja dos Apóstolos é esta mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, após tudo isso, né, espero que o Super Xandão tenha entendido que a Bíblia e
os cristãos dos primeiros séculos afirmam com total clareza e demonstram firmemente de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única que conserva a doutrina cristã verdadeira e é a única a qual se deve ter a comunhão para ser cristão, e que é isso aí. Se depois de tudo isso o Xandão não entendeu esse fato, é blue. The truth is I've always wanted to be someone too good.